O Senado aprovou agora à noite, comecinho da noite, a medida provisória que criou o Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal. O texto segue agora para a sanção do presidente Lula. Em Brasília, a repórter Maria Ferreira tem mais informações. Maria, foi uma votação rápida e no susto, né? Porque o governo estava assim, na contagem regressiva, estava quase expirando, caducando, para usar um jargão de Brasília, a medida provisória. Mas, ufa, conseguiram aprovar. Ufa mesmo, viu, Amanda? Boa noite para você, para o Mauro e a todos que nos acompanham. Foi de forma bem rápida mesmo. Os senadores, inclusive, aprovaram o projeto de forma simbólica. Eles nem precisaram registrar os seus votos no painel de forma nominal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aceitou, né, uma proposta do governo para que ele convocasse essa sessão extraordinária para hoje, não é um dia comum para acontecer uma sessão no Congresso, e para votar justamente e apenas o programa do Desenrola, porque senão, como você disse, a medida provisória caducaria já amanhã. Além da renegociação de dívidas, a proposta também estabelece um limite para os juros do rotativo do cartão de crédito, que deve ser fixado pelo Conselho Monetário Nacional. E teve reclamação por aqui também, viu? O líder do governo no Senado, Jacques Wagner, reclamou do pouco tempo para debater o Desenrola, justamente por conta da demora da Câmara em apreciar outras medidas provisórias, incluindo também a do Desenrola. O relator, senador Rodrigo Cunha, queria ampliar o programa, mas se ele fizesse qualquer alteração no texto, o projeto teria de voltar para nova análise na Câmara e aí também a medida provisória caducaria. Então, o que o relator fez foi um acordo com o governo. Esse acordo é para... E seria, né, que foi o que aconteceu, para deixar o texto como ele saiu da Câmara. E aí, em contrapartida, Rodrigo Cunha vai apresentar um projeto de lei para tratar sobre a renegociação de dívidas do FIES. Esse acordo também garante que nessa nova fase do programa Desenrola sejam priorizadas aquelas dívidas de serviços essenciais. Vamos ouvir o que disse o relator. Priorizar para o recurso do Fundo Garantidor, para que ele seja destinado não para pagar diretamente e principalmente a dívida dos bancos, mas sim para pagar as dívidas de serviços essenciais, que é a conta de água, a conta de energia. Um compromisso de ter um projeto paralelo ao Desenrola para andar de maneira célere, com urgência, para fazer, como por exemplo, mais 1.100.000 pessoas que estão inadimplentes, que estão com o nome negativado, que devem ao FIES, que elas façam parte desse momento de esperança. Com a aprovação da medida aqui no Senado, o governo pode, então, dar sequência a essa nova fase do Desenrola que iniciou na semana passada. Sobre isso, nós fizemos uma reportagem. Vamos acompanhar. Nesta nova etapa, os credores participaram de um leilão de descontos. Quem ofereceu maior abatimento no valor das dívidas teve acesso ao Fundo de Garantia de Operações do Governo Federal, que irá cobrir eventuais calotes. O leilão foi encerrado na última quarta-feira com 126 bilhões de reais em descontos. 59 bilhões para dívidas de até R$5 mil e 68 bilhões para dívidas entre R$5 mil e R$20 mil. 654 empresas participaram. Agora, em outubro, começa a negociação com os consumidores. O público-alvo são pessoas que ganham até 2 salários mínimos e que estão inscritos no CadÚnico. Poderão ser negociadas dívidas feitas entre janeiro de 2019 e dezembro do ano passado, bancárias e não bancárias, como boletos, conta de luz, água e compras no varejo. Inicialmente, o valor máximo será até R$5 mil e poderá ser parcelado em até 60 vezes. O processo será feito pela internet na plataforma oficial do programa. Quem quiser participar precisa se cadastrar e ter uma conta gov.br nível prata ou ouro.
O Desenrola foi criado em julho e, segundo dados divulgados hoje pela Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, já foram renegociados mais de 2 milhões de contratos, que somam 15 bilhões e 800 milhões de reais em dívidas. O programa foi uma promessa de campanha do presidente Lula para permitir que brasileiros endividados voltem a ter acesso ao crédito, o que também ajuda a reaquecer a economia. E o presidente Lula teve alta ontem e vai ficar no Palácio da Alvorada pelas próximas 3 semanas. Pela manhã, ele fez fisioterapia e não recebeu visitas, que, aliás, estão proibidas por 2 semanas. Lula pode trabalhar remotamente. De acordo com a equipe médica, o presidente sente dores compatíveis com o período pós-cirúrgico e está tomando analgésicos. Na última sexta-feira, Lula, que tem 77 anos, passou por uma cirurgia para colocar uma prótese no lado direito do quadril. Por causa de uma artrose, ele sentia dores há mais de 1 ano. A equipe médica também aproveitou a anestesia para tirar um excesso de pele das pálpebras do presidente. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o Brasil gerou quase 221 mil empregos com carteira assinada em agosto, número acima do esperado pelos economistas. É o 8º mês consecutivo com saldo positivo de número de postos de trabalho, o que mostra que o mercado continua aquecido. O destaque vai para os setores de serviços e comércio. Ainda assim, o resultado representa uma queda de 23% em relação a agosto do ano passado, quando foram criados pouco mais de 288 mil empregos formais, logo naquele pós-pandemia. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania vai acionar a Advocacia Geral da União e o Ministério Público contra a eleição de conselheiros tutelares em 3 municípios onde a população não foi convocada para votar. É aquela eleição indireta, né? Em Belo Horizonte, problemas técnicos nas urnas atrasaram a votação e a Defensoria Pública de Minas Gerais pode entrar na Justiça para realizar uma nova votação. A recomendação da Defensoria Pública para que o resultado deste domingo fosse anulado foi protocolada logo após o encerramento da votação na capital mineira. A Coordenadoria Estadual de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes solicitou à Prefeitura a interrupção imediata da contagem dos votos para os cargos do Conselho Tutelar. O sistema eletrônico que não funcionou, em alguns locais ficou intermitente a manhã inteira, né? As pessoas tiveram que ir embora. Belo Horizonte foi a única capital do país que não usou as urnas eletrônicas do Tribunal Regional Eleitoral. A Prefeitura optou por equipamentos da empresa de informática e informação do município. O sistema apresentou falhas e muitos votos foram registrados em cédulas de papel. Longas filas se formaram. Em alguns locais, a espera chegou a 2 horas. É uma falta de respeito. A população vem, tá essa fila enorme aqui, a gente fica 1 ou 2 horas na fila. Muitos desistiram e voltaram até para casa. A votação deveria terminar às 5 da tarde. O Ministério Público recomendou a prorrogação até 8 da noite, mas o prazo só foi estendido até 6h30. Hoje, a Prefeitura de BH disse que, apesar dos problemas técnicos, a eleição transcorreu com lisura e não pretende anular a votação. Até amanhã a gente tem uma posição, se houve a adesão do município a essa recomendação, se eles vão anular. Se não houver o acatamento à recomendação, aí provavelmente a situação vai ser judicializada nos próximos dias. Responsáveis por preservar os direitos das crianças e dos adolescentes, os conselheiros tutelares devem ser eleitos por voto popular. A capital paulista registrou recorde de participação com quase 203 mil eleitores, 35% a mais do que na eleição de 2019. Em 7 cidades do estado, a votação foi cancelada por causa de problemas na configuração das urnas. No Rio Grande do Sul, 3 cidades afetadas pelas enchentes não tiveram condições de realizar a votação. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, nos municípios de Rio Largo e Santana do Ipanema, em Alagoas, e em Uberlândia, Minas Gerais, a população não foi convocada a comparecer às urnas e a eleição foi realizada de forma indireta. O ministro Silvio Almeida vai acionar a Advocacia Geral da União e o Ministério Público. Denúncias de fake news também vão ser apuradas. Se chegar ao nosso conhecimento que está havendo abuso do poder político e que está havendo também o uso de notícia falsa para entorpecer a percepção das pessoas sobre as eleições dos conselhos tutelares, nós vamos tomar as providências necessárias.
Olha, é bom o trabalhador se preparar. Trens e metrô não vão funcionar a partir da meia-noite de hoje para amanhã em São Paulo, ou seja, amanhã tudo parado. O sindicato que representa essas categorias decidiu pela greve contra as privatizações que o governo estadual pretende realizar. Ao vivo, o repórter David Diogo traz os detalhes dessa greve. Boa noite, estou vendo que você está aí no sindicato, né, David? Tem todas as informações mais frescas, mais atuais dessa paralisação de amanhã. Boa noite, Amanda, Mauro e a todos que nos acompanham. Pois é, Amanda, os funcionários dos sindicatos do metrô, da CPTM, também da Sabesp, confirmaram que vão entrar de greve. E a duração dela, 24 horas. Nós estamos aqui acompanhando as últimas falas, na quadra dos bancários. A categoria protesta pelas condições operacionais precárias da CPTM e contra a privatização das linhas da rede de transporte sobre trilhos. As linhas de metrô que serão atingidas pela greve são 1 azul, 2 verde, 3 vermelha e 15 prata. Na CPTM, a previsão é que as linhas 7 rubi, 10 turquesa, 11 coral, 12 safira e 13 jade também não funcionem. As linhas 4 amarela, 5 lilás, 8 diamante e 9 esmeralda devem operar normalmente, já que são administradas pela iniciativa privada. Devido à greve, os serviços estaduais terão ponto facultativo na capital. Em nota, o governo do estado disse que essa medida é para reduzir os prejuízos à população, garantindo a remarcação de consultas, exames e demais serviços que estavam agendados para a data da greve. A Prefeitura da capital também decretou ponto facultativo desta terça-feira. E o rodízio de carros está suspenso. A Justiça do Trabalho em São Paulo determinou que, em caso de greve, os trabalhadores da CPTM devem operar com 100% do efetivo em horários de pico entre 4 horas às 10 horas da manhã e entre 4 da tarde e 9 horas da noite, e 80% nos demais períodos. A Justiça também proibiu a liberação de catracas. Em caso de descumprimento da determinação, cada um dos sindicatos que representam os trabalhadores sofrerão multa diária de até R$500 mil. Então é bom que o paulistano se prepare. Com você, Amanda, Mauro. Obrigado, David. Não só o paulistano, porque isso vai afetar a vida também da população das cidades do entorno de São Paulo, que são atendidos também pela linha do trem metropolitano, né? Já tem que respirar fundo, porque o trabalhador demora para chegar para o trabalho, atrapalha, enfim, a vida do trabalhador, do comércio, de tudo, mas, por outro lado, tem as reivindicações, né? Que são contra a privatização dos trens, do metrô e da Sabesp. Assaltantes mataram uma mulher de 82 anos na casa dela, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O marido e as filhas do casal foram agredidos. A polícia tenta identificar os assassinos. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro branco estaciona em frente à casa das vítimas. Um homem desce e consegue abrir o portão. Na sequência, outro criminoso sai do veículo e entra no local. Alguns minutos depois, mais 2 ladrões invadem a casa. A ação durou cerca de 1 hora. As imagens mostram o momento em que o grupo deixa o local. Nelas, é possível ver que um dos homens está com uma sacola na mão. Todos entram no carro e fogem. Que eles disseram que sentiram falta, logo após terem sido agredidos, mas sentiram falta de 2 aparelhos celulares, um laptop, quantia em dinheiro o senhor não sabe precisar. O que nós verificamos também, que não foi levado nada de grande volume. Na contramão, eles quase batem em outro veículo. Vizinhos ouviram os gritos de socorro e chamaram a polícia. Quando a PM chegou ao local, já encontrou Amélia Carpizabo, de 82 anos, sem vida. Em depoimento à polícia, o marido da vítima, um idoso de 84 anos, disse que estava dormindo e foi acordado com um criminoso armado e mascarado dentro do quarto. Ele reagiu, deu um chute no bandido e acabou agredindo a coronhadas na cabeça. Ainda segundo o depoimento,
Na sequência, outros bandidos entraram e passaram a agredir a esposa dele e as 2 filhas do casal. Houve realmente luta corporal entre todos que estavam na residência, que seriam provavelmente 3, e todos os moradores. A senhora, que acabou falecendo em virtude das lesões que havia sofrido, por ter tentado interceder na luta corporal entre o marido e os 2 meliantes, ela foi arremessada para o chão, para o chão, momento em que ela bateu a cabeça no chão, ficou desacordada. As 2 filhas do casal foram socorridas e estão internadas em um hospital da região. O estado de saúde delas não foi divulgado. O caso foi registrado como latrocínio, que é roubo seguido de morte. Peritos e investigadores analisam as imagens e buscam outras provas que possam ajudar na identificação dos criminosos. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do ex-deputado Roberto Jefferson. O ministro concluiu que ainda existe a necessidade de manter Jefferson preso para garantir a ordem pública. O ex-deputado cumpre prisão em um hospital desde outubro do ano passado, após descumprir as medidas cautelares impostas pela Justiça, como o uso de tornozeleira eletrônica e proibição de uso das redes sociais. Na época, Roberto Jefferson resistiu à prisão e atirou contra os policiais que tentavam cumprir o mandado. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, pediu destaque de 2 ações penais que julgam réus dos ataques de 8 de janeiro. Agora, esses casos vão para o julgamento no plenário presencial. Outros 3 réus continuam a ser julgados pelo plenário virtual, que é quando os ministros registram o voto no sistema do Supremo sem debate no plenário. Antes dos pedidos de André Mendonça, o STF já tinha formado maioria para condenar os 5 réus. As penas não foram definidas, mas conforme o voto do relator Alexandre de Moraes, essas penas variam de 12 a 17 anos de prisão. Neste mês, acontece um movimento internacional para a detecção precoce do câncer de mama. É o Outubro Rosa. Receber um diagnóstico de câncer de mama não é nada fácil. Quando você escuta a palavra câncer, é como se o mundo, você não tem amanhã. Porque o câncer não é uma coisa que você fala assim, vai ter cura isso. Não, eu estou morrendo. Sabe? É como você se vê, morrendo. A Gleice tem 54 anos e em 2019 recebeu o diagnóstico após realizar mamografia durante a campanha do Outubro Rosa. Ela precisou retirar uma das mamas que estava com 3 tumores. Desde então, a empreendedora está em remissão. Assim como ela, todos os anos, milhares de mulheres descobrem a doença. Dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, mostram que só neste ano, mais de 73 mil mulheres devem ser diagnosticadas no Brasil. Segundo um estudo da Sociedade Brasileira de Mastologia, entre 2020 e 2021, houve um aumento de 26% nos casos graves de câncer de mama no país. Para especialistas, esse crescimento está relacionado à redução no número de mamografias no período, marcado pelo momento mais crítico da pandemia. A mamografia é um exame sim, imprescindível para o diagnóstico precoce, o que a gente chama de prevenção secundária. Já está provado que quando a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce com lesões ou cancerígenas mesmo, lesões de câncer ou precursoras, são pacientes que têm melhor desfecho, né? Então a gente consegue oferecer os melhores tratamentos e as pacientes com certeza falecem muito menos. O tratamento hoje é eficaz e pode salvar a vida de muitas mulheres, como salvou a da Gleice. Se você conseguir se prevenir e evitar isso, com certeza é melhor. Mas passar por isso é uma experiência, não vou dizer gratificante, mas que muda a sua vida. E quantas vidas foram salvas durante a pandemia a partir dessa descoberta, né? Maravilhoso.
O mercado financeiro manteve as projeções de inflação, PIB e juros para 2023. A previsão de inflação para este ano está em 4,86%, ou seja, pouco acima do teto da meta, que é de 4,75%. Já a estimativa para o Produto Interno Bruto, que é o crescimento da economia, a soma de todas as riquezas produzidas pelo país, permaneceu em 2,92%. E a expectativa para a taxa básica de juros, a Selic, continuou em 11,75%, ou seja, mais 2 quedas de meio ponto percentual até o final do ano. Os dados são do Boletim Focus, divulgados semanalmente pelo Banco Central. E a seguir, cratera destrói comunidade no Amazonas. 2 crianças morreram. O Rede TV News faz uma rápida pausa e volta em seguida. Dois turistas que faziam uma selfie na Pedra do Arpoador, na zona sul do Rio, foram surpreendidos por uma onda e arrastados para o mar. Olha só que susto. O casal foi resgatado por guarda-vidas que patrulhavam a orla. Os dois foram levados para um hospital da região e ainda bem tiveram alta. O Corpo de Bombeiros ressalta que no local do acidente há uma placa indicando o risco. Portanto, fique atento sempre, porque você pode acabar sendo levado por uma onda. Tá a placa lá para avisar. Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 3 estão desaparecidas no interior do Amazonas depois que um deslizamento de terra atingiu a comunidade do Arumã no último sábado. As vítimas são uma criança de 7 anos e uma adolescente de 16. A comunidade fica na cidade de Beruri, a 170 quilômetros de Manaus. De acordo com os bombeiros, o desastre natural, conhecido na região como terras caídas, atingiu mais de 40 casas e afetou mais de 300 pessoas. Escola, igrejas, posto médico e um espaço para eventos também foram destruídos. Cerca de 10 pessoas ficaram feridas e foram atendidas pelas equipes de saúde que estão no local. Na área atingida pela erosão, o solo continua apresentando movimentações e o volume de água tem aumentado gradativamente. Os trabalhos de resgate estão sendo coordenados pela Defesa Civil do Amazonas e o Corpo de Bombeiros, que enviou mergulhadores e especialistas habilitados em áreas colapsadas. As operações de mergulho começaram hoje. Em nota, o governo do Amazonas lamentou o ocorrido e determinou total apoio nas buscas pelos desaparecidos e assistência aos moradores afetados. Bom, vamos aproveitar para falar da previsão do tempo. Igor Silveira já está por aqui. Igor, boa noite. Bem-vindo ao Rede TV News. Igor, a gente viu essas cenas de muita água e, de fato, essa região, o Amazonas, sempre acostumado a muita água, se bem que nos últimos dias tem sido castigado pela seca. Isso preocupa demais, né? Exatamente. Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Pois é, essa situação tem preocupado, viu? Toda a região norte. Uma hidrelétrica precisou paralisar todos os trabalhos por causa da situação, tudo que tem acontecido por lá. Amanhã o tempo continua quente também, viu? As máximas passam dos 30 graus, mais de 38 graus em Manaus amanhã. Aqui nesse mapa a gente tem uma ideia de como vai ser o tempo no mês de outubro. Olha só, em todo o Brasil, essa área que a gente vê em vermelho significa que o calor vai ser acima da média. A parte que a gente vê em verde, que pega o sul e também partes do sudeste, a chuva que toma lugar da temperatura acima da média. Então tem mais chuva nessas áreas, viu? Agora também tem previsão de chuva amanhã, olha só, em partes da região norte, do centro-oeste e também do sudeste, que chove bastante. As temperaturas, por exemplo, olha só como vai ficar. 26 graus em Belo Horizonte e também no Rio de Janeiro e em São Paulo, 27 graus e o sol também pode aparecer. Amanda, Mauro. Igor, eu fiquei preocupado com São Paulo, viu? Porque eu vi a gente no mapa, a gente está na zona de chuva acima da média e calor acima da média. Você está o vermelho e o verde. Exatamente. O tempo ele fica quente, tem formação de nuvens e por isso essa chuva no final da tarde. Obrigado, Igor. Imagina, até amanhã. E uma deputada do Rio de Janeiro viveu momentos de pânico em poder de criminosos. Ela foi levada para uma comunidade por bandidos em fuga. Em outro ponto da cidade, traficantes armados aterrorizaram motoristas para roubar carros e alcançar lugares estratégicos na disputa entre facções por controle territorial.
Facções criminosas rivais entraram em conflito e o medo se espalhou no bairro de Anchieta, na zona norte do Rio. Moradores da comunidade registraram a violência pela disputa de venda de drogas. Meu Deus do céu. Os bandidos também avançavam sobre os carros que passavam para alcançar lugares estratégicos durante o confronto. Nestas imagens, dá para ver os criminosos apontando as armas para um veículo. O motorista avisa que está com o filho. Nesse outro flagrante, os ocupantes de um carro descem após serem rendidos. Um deles está com uma criança no colo. Outros tentavam escapar dando ré. Está ali, no portão do carro, dando tiro lá para dentro. Mas o caso de Anchieta não foi o único neste fim de semana. A deputada Lucinha, do PSD, foi sequestrada. Ela estava em um sítio em Campo Grande, na Zona Oeste, quando foi rendida por 3 homens armados de fuzis. A parlamentar foi obrigada a dirigir o carro que usa da Assembleia Legislativa para dar fuga aos bandidos que tentavam escapar da comunidade do Viegas, em Senador Camará. Lucinha dirigiu por pelo menos 10 minutos e deixou os criminosos na Vila Kennedy, em Bangu, também na Zona Oeste, onde eles abandonaram o veículo e libertaram a deputada. Ela saiu da comunidade com a ajuda de um motorista por aplicativo. A polícia reforçou a segurança no local e o carro oficial já passou por perícia. Os criminosos ainda não foram encontrados. Nas redes sociais, a equipe de Lucinha disse que a parlamentar está bem e agradeceu a preocupação. Foi preso em flagrante o policial militar que matou um homem e deixou 3 feridos em um bar no Recôncavo Baiano. O policial, que não teve a identidade revelada, foi preso acusado de ser o autor dos disparos que atingiram 4 pessoas em uma briga de bar em Santo Antônio de Jesus, na Bahia, na noite de ontem. Luiz Ribeiro dos Santos, de 29 anos, morreu no local e as outras 3 pessoas ficaram feridas. De acordo com o Instituto Fogo Cruzado, que faz mapeamento da violência armada no Brasil, em setembro, Salvador e região metropolitana registraram mais do que o triplo de mortes em confrontos com policiais do que Rio de Janeiro e Recife juntos. Neste período, na Bahia, foram 74 tiroteios em ações policiais que resultaram na morte de 72 pessoas e deixaram 13 feridas. Já no Rio de Janeiro, foram 38 tiroteios em ações policiais, com 13 mortos e 21 feridos. No Recife, aconteceram 10 tiroteios, com 6 pessoas mortas e 4 feridas. Ainda no domingo, uma criança de 6 anos foi morta a tiros, no bairro da Mata Escura, em Salvador. Segundo a Polícia Civil, Sara Sofia dormia com a família quando homens armados invadiram o imóvel em que ela morava e efetuaram os disparos. O padrasto dela também foi atingido e socorrido, mas não há informações sobre o estado de saúde dele. Até agora, ninguém foi preso. E nesse cenário de aumento da violência nos estados da Bahia, do Rio de Janeiro, o governo federal lançou hoje o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. O Brasil tem cerca de 60 organizações criminosas. E segundo o Ministério da Justiça, uma das formas mais eficazes de enfrentar esses grupos é desmontar os mecanismos que eles utilizam para obter dinheiro e financiar as atividades ilegais. Por isso, o governo federal lançou um plano que prioriza ações de investigação, inteligência e descapitalização de quadrilhas. Diferente do que aconteceu nas políticas públicas de saúde e nas políticas públicas de educação, em que a integração federativa está no núcleo da Constituição desde 88, SUS, depois Fundef, Fundeb. No caso da segurança, isso não se colocou. Foram precisos 30 anos para que fosse votada a Lei 13.675, que é a lei que institui o Sistema Único de Segurança Pública.
SUSP é o Sistema Único de Segurança Pública que prevê a integração entre estados, Distrito Federal e a União. E para isso, o governo federal passou os últimos 3 meses elaborando o Programa Nacional de Enfrentamento às Organizações Criminosas. Assim, vai destinar 900 milhões de reais até 2026 para custear parte das iniciativas. O programa vai focar na vigilância de portos, aeroportos, fronteiras e divisas, na melhoria da eficiência do sistema de justiça criminal e numa maior cooperação entre estados e governo federal para enfrentar o crime organizado. O ministro da Justiça, Flávio Dino, também liberou o repasse ao governo da Bahia de 20 milhões de reais do Fundo Nacional de Segurança Pública para fortalecer as instituições de segurança e defesa do Estado. Os jornalistas questionaram o ministro sobre a possibilidade de intervenção federal na Bahia. Amigos, intervenção federal é coisa séria, regrada pela Constituição, artigo 34. Eu não posso acordar de manhã e dizer assim, vamos fazer intervenção federal. O Ministério da Justiça também autorizou o envio de efetivos da Força Nacional de Segurança para o Rio de Janeiro. A expectativa é que 300 agentes e 50 viaturas da Força Nacional de Segurança cheguem no Rio de Janeiro na próxima semana. Cláudio Castro, governador do estado, se reuniu hoje com Flávio Dino, que atendeu ao pedido de liberar 95 milhões de reais para construir presídios de segurança máxima. O Ministério Público do Rio de Janeiro enviou um inquérito que investiga o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes para o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. De acordo com as informações divulgadas pelo jornal O Globo, a mudança ocorreu devido à suspeita do envolvimento de Domingos Brazão no crime. Ele é um dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e já tinha sido alvo de uma denúncia por tentar atrapalhar as investigações. Na época, isso foi rejeitado pela Justiça do Rio. O nome de Brazão teria sido citado na delação premiada do ex-PM Elcio Queiroz, preso suspeito de envolvimento no assassinato. Um acidente na rodovia Deputado Cunha Bueno, em Guatapará, no interior de São Paulo, deixou 12 mortos. Outras 26 pessoas ficaram feridas, inclusive crianças. A tragédia aconteceu quando um ônibus com romeiros caiu em um barranco e capotou. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, chovia forte no momento do acidente. O veículo tinha saído de Tambaú e seguia no sentido de Monte Alto. E agora, direto do Espaço da Sorte na Avenida Paulista, a gente acompanha o sorteio da Quina. O prêmio é de quase 16 milhões de reais. E o Rede TV News volta logo em seguida. Fique com a gente. Tá certo. E olha só, em relação ainda a Santos e Vasco, né? Antes do jogo começar, ainda em São Paulo, ônibus das torcidas do Vasco da Gama foram fiscalizados, né, em São Paulo, e a Polícia Militar achou artefatos, munições, granadas nos ônibus que tinham endereço para a Vila Belmiro para acompanhar o jogo entre Santos e Vasco. A Polícia Militar apreendeu todos esses artefatos e também fichou os torcedores que nem sequer desceram a serra para acompanhar a partida. Os ônibus estavam parados na Rua Palestra Itália, onde fica o estádio do Palmeiras. E Marcelo, ainda infelizmente falando sobre questões de violência ligadas ao esporte, a gente tem atualizações no caso daquele torcedor são paulino que morreu depois da final da Copa do Brasil, né? Exato. Aliás, conversava com o Jorge Lordello, que apresenta o Hora de Ação justamente antes aqui do Rede TV News. Já são 11 mortos por causa do futebol, né, no Brasil, desde o começo do ano, 11 mortos em 10 meses. E a mãe do São Paulino que faleceu envolvido numa confusão, inclusive acho que talvez com a polícia até depois da final da Copa do Brasil no Morumbi, foi à delegacia para prestar depoimento nesse processo que investiga as causas da morte desse torcedor. Vamos saber um pouco mais aqui no Rede TV News. Na manhã desta segunda-feira, a mãe de Rafael dos Santos Garcia esteve no Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa, o DHPP, para prestar depoimento sobre a morte do filho. O desejo dela é um só. Ser esclarecido, né? Ser esclarecido o caso. É o que eu mais desejo agora nesse momento.
vontade de justiça, né? Também, muita. Agora é justiça, né? Ele não volta mais, mas eu tenho que correr atrás, né? Além de familiares de Rafael, o DHPP vai ouvir depoimentos de policiais militares e de torcedores. O São Paulino tinha 32 anos e morreu após a final da Copa do Brasil, quando policiais militares entraram em confronto com parte da torcida no lado de fora do estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo. A vítima, que possuía deficiência auditiva, foi atingida na cabeça por uma munição conhecida como beanbag, pequena esfera de chumbo disparada por uma espingarda calibre 12 e que é de uso restrito à Polícia Militar Paulista. Uma lástima, né, rapaz? Impressionante mesmo. Mas olha só, saindo do futebol para o futebol americano, nós tivemos rodada da NFL com transmissão aqui da Rede TV. Ontem a gente mostrou a vitória do San Francisco 49ers contra o Arizona Cardinals e uma rodada inteira rolando e termina inclusive hoje à noite. Vamos dar uma olhada. Domingão, você já sabe, né? É dia de NFL na tela da Rede TV. San Francisco 49ers e Arizona Cardinals protagonizaram um jogaço para o fã da bola oval. E quem brilhou foi a estrela de Christian McCaffrey, corredor dos Niners, que anotou 4 touchdowns na partida e foi o dono do jogo. Christian McCaffrey de novo, touchdown 49ers! Em Nova York, olha só quem foi ver o mozão de novo. É isso mesmo, vivendo aquele date eterno com o jogador Travis Kelce do Kansas City Chiefs, a cantora Taylor Swift marcou presença no jogo da equipe. E ela é pé quente, viu? A franquia de Kansas venceu o New York Jets fora de casa por 23-20. E para comemorar a vitória, é claro que não poderia faltar aquele abração na sogrona. Lembra do Damar Hamlin, jogador do Buffalo Bills, que comoveu o mundo após sofrer uma parada cardíaca em campo em janeiro deste ano? Pois é, 10 meses depois, o defensor está de volta e com muita saúde. Olha só o momento emocionante do reencontro com a torcida. E para celebrar com chave de ouro a volta de Hamlin aos gramados, o Buffalo Bills fez o dever de casa e derrotou o Miami Dolphins por 48-20. Começou no Rio de Janeiro o processo de remanejamento de voos do aeroporto Santos Dumont para o Galeão. Hoje, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, fez uma visita técnica ao Galeão. No primeiro dia útil da mudança, o Aeroporto Internacional Tom Jobim já recebeu os voos que antes eram operados no Santos Dumont. Nos últimos anos, o Galeão vem registrando queda nas operações, com capacidade para 35 milhões de passageiros por ano. Em 2022, recebeu apenas 3 milhões. Hoje de manhã, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, fez uma visita técnica no Galeão para acompanhar o início do processo de migração. O plano de redução de voos no aeroporto Santos Dumont entrou em vigor ontem. A determinação da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, atende a um pedido da Prefeitura do Rio e do Governo do Estado. As transferências serão gradativas. Até dezembro, o Aeroporto Internacional Tom Jobim terá registrado um aumento de 56% no número de decolagens. Em setembro, foram pouco mais de 1.900 voos e até o fim do ano devem decolar quase 3 mil aviões. Já o Santos Dumont sofrerá redução de 28%. Em setembro, foram mais de 5 mil voos e até o fim do ano deve ter mais de 3.600. Segundo a ANAC, o objetivo é fazer com que a operação feche 2023 dentro do limite de 10 milhões de passageiros. Quem está com o voo marcado para o Santos Dumont não precisa reagendar. O remanejamento será automático e os passageiros serão avisados sobre a mudança. Mas também será possível alterar a reserva ou pedir o dinheiro de volta. À tarde, o ministro Silvio Costa Filho se reuniu com o prefeito do Rio, Eduardo Paes, aqui no Palácio da Cidade, para traçar estratégias de fortalecimento ao Galeão. Segundo a ANAC, até o fim do ano, o aeroporto internacional terá voos para 44 destinos.
No encontro, o ministro disse que o aeroporto Santos Dumont receberá um investimento de 300 milhões de reais para melhorar a estrutura operacional. A gente está lançando o edital hoje para fazer com que a obra dê mais segurança aeroportuária, sobretudo a aviação, atendendo o aeroporto de Santos Dumont. Mas a nossa ideia é avançarmos nessa direção, fortalecendo o Galeão pela importância que se tem na geração de emprego e renda, para a importância do turismo, novos voos de cargas, a procura de voos internacionais. Pela resolução, a partir de janeiro de 2024, o aeroporto Santos Dumont só vai poder operar com destinos que estejam no raio de 400 quilômetros, ou seja, Congonhas em São Paulo, Pampulha em Belo Horizonte e Vitória. Mas o prefeito Eduardo Paes quer ampliar essa oferta também para Brasília. O deputado federal Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, recebeu hoje à tarde apoio do PCdoB à pré-candidatura dele à prefeitura da capital paulista para as eleições do ano que vem. Boulos quer que o Partido Comunista do Brasil coordene ativamente a pré-campanha, ajudando a construir um programa de governo. Acontece hoje em São Paulo o encontro Top 100 Gestores. O evento reúne publicitários que são considerados referência no setor. Os gestores que estão na lista do Top 100 foram eleitos por membros da comunidade Amigos do Mercado. Ao todo, foram indicados 807 nomes, divididos em 4 categorias: profissionais de agências de publicidade, anunciantes, veículos de comunicação e empresas ou entidades relacionadas ao mercado. Os 100 selecionados vão participar de reuniões com o objetivo de gerar mais networking e ações em prol do mercado. Nesse primeiro encontro, eles também receberam a missão de indicar os 160 finalistas ao Prêmio Amigos do Mercado, sendo 10 em cada uma das 16 categorias, divididas entre as principais atividades do setor. Uma mãe deu à luz sextuplos no Espírito Santo. Está impressionado? Mas não é só. Os 6 bebês nasceram em 10 minutos. Era uma gravidez planejada, mas nem tanto assim. Kezia Romualdo, de 29 anos, que já tinha uma menina, descobriu no segundo mês de gestação que estava grávida de 6 bebês. Por ser uma gravidez de risco, a mãe teve de ser internada alguns dias antes para tudo sair conforme o planejado. Ontem, com falta de ar e contrações, Kezia passou por uma cesariana. A equipe, composta por 32 profissionais, tinha médicos, enfermeiros, anestesistas e pediatras e trouxe os 4 meninos e 2 meninas ao mundo com saúde. E essa turminha certamente será a sensação da cidade de Calotina, onde os moradores já se uniram para doar roupas, carrinhos de bebê e até bebê conforto. A casa, que era perfeita para o casal e a filha Heloísa, de 5 anos, ficou pequena após a descoberta. Nas redes sociais, a família divulga a reforma do imóvel, que está sendo ampliado para receber os bebês. É uma creche. Tá bom de ser 6 de uma vez. Não consigo nem imaginar. Vida longa e muita saúde, paciência e sorte para esse casal. Para todos vocês. O Rede TV News fica por aqui. Obrigado pela companhia. Uma ótima noite para você. Uma excelente noite. Amanhã nos encontramos às 7h20. Tchau.